querida aluna, querida família, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou a professora Nádia e continuo te acompanhando nos seus estudos de língua portuguesa. Olha só, na aula anterior do nono ano, a gente falou um pouquinho sobre ambiguidade. Hoje nós vamos relembrar esse conceito, vamos relembrar alguns exemplos e vamos aprofundar um pouquinho mais falando de um outro termo que é a polissemia. Vamos lá então. Olha só, a ambiguidade, essa palavra vem do latim, que é ambiguitas, e significa equívoco, incerteza. Na língua portuguesa, ela também é conhecida como anfibologia, e ela se refere à duplicidade de sentidos, quando uma mesma palavra tem mais de um sentido e dá margem a mais de uma interpretação. Se for por descuido, eu digo que é um vício de linguagem e isso deve ser evitado porque isso pode causar alguns transtornos aí, alguma dificuldade, algum ruído na comunicação. Mas existe também essa construção de maneira intencional e ela é uma figura de linguagem que pode ser usada como estratégia para produzir humor ou estratégia para deixar um texto poético mais interessante, mais atrativo. Bom, então vamos lá. Observe aqui a ambiguidade nesse texto de Carlos Drummond de Andrade. Orion, a primeira namorada tão alta que o beijo não alcançava, o pescoço não alcançava, nem mesmo a voz a alcançava. Eram quilômetros de silêncio, luzia na janela do sobrado. Olha só, o nome aqui, né? Luzia, pode ser o nome da amada, mas também faz uma referência ao verbo luzir, produzir luz. Então, ela produzia luz na janela do sobrado, luzia. O nome da amada e também o verbo luzir, né? Produzir luz conjugado. Então, tem um duplo sentido aí nesse poema. A ambiguidade, ela também pode ser percebida na música. Olha essa música de Chico Buarque e Gilberto Gil. E aqui é interessante a gente falar do contexto de produção. Nessa época, a gente vivia um momento bem peculiar. A gente vivia ditadura militar. E várias produções artísticas, inclusive as músicas, elas tinham que passar pela censura. E tudo que fosse crítica ao governo vigente era barrado, era censurado. Então, os artistas eles tinham que ser muito criativos para que esse material passasse pela censura. Então, olha só, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca, resta o peito, silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta, tanta mentira, tanta força bruta. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento. Na arquibancada, para qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa. Olha só, eu sou cheio de linguagem figurada, ele vai fazendo referência, ele vai criticando o governo, mas de uma maneira muito sutil, nas entrelinhas. Eu quero chamar a sua atenção para o termo cálice, que ele fala aqui, né? Cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, que faz referência ao verbo calar, não poder falar, nessa época que a gente vivia esse momento, que as pessoas não podiam falar, né? E também do cálice, onde se bebe o vinho, né? Vinho tinto de sangue. E aí também ele faz uma referência, né, ao momento que as pessoas que não se calaram acabaram perdendo as suas vidas. Olha só, existe também ambiguidade na propaganda, na publicidade. Olha que criativo. Olha essa marca de chocolate. No dia dos namorados, não fique sem seu garoto. Ou seja, sem o seu garoto, sem o seu namorado, né? Ou sem o seu chocolate. A gente tem dois sentidos. Também são muito usadas, né, as ambiguidades nas campanhas de conscientização. Exploração sexual infantil, dá pena. Olha só, o que você entende por pena? Pode ser pena porque a gente fica com pena, a gente sente dó, né, da criança que passa por essa situação e também pena de ser punido, certo? De ir para a cadeia, então de dar pena nesse sentido também. Nas HQs, né, nas histórias em quadrinhos, nos cartoons, a gente encontra muito também esse duplo sentido. Observe aqui, vendo o pôr do sol. Quanto quer pelo pôr do sol? Não está à venda. Eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Então, aqui eu tenho o verbo vendo conjugado, né? Que pode ser eu vendo alguma coisa, eu vendo o pôr do sol. E aqui, no caso, ele diz que ele está vendo o pôr do sol. Então, vendo aqui
com uma duplicidade também de sentidos de maneira ambígua. É claro que os memes usam desse recurso aí da ambiguidade o tempo todo para causar comicidade, causar humor. Olha só o cachorrinho. O vizinho reclamou para o meu dono que eu corra atrás das pessoas de bicicleta. Véi, na boa, nem tem bicicleta. Olha só. Então aqui a gente tem uma ambiguidade que é por causa da estrutura, né? Então eu corro atrás das pessoas de bicicleta. Bom, o cachorro que corre atrás das pessoas e ele vai de bicicleta? Ou as pessoas que estão de bicicleta e ele corre atrás das pessoas? Então essa ambiguidade aqui, né, tem uma questão aí estrutural, né, a posição ali da informação na frase. Então vamos lá, falando disso, então. A ambiguidade, ela pode ser lexical ou estrutural. A lexical, ela resulta de diferentes significados para uma mesma palavra. Observe, estava perto do banco. Esse banco pode ser um banco que eu uso para me sentar, pode ser o banco, instituição financeira. Qual banco que eu estava perto? Bom, não entendi direito, né? Eu preciso de mais informação para entender. O rapaz pediu um prato ao garçom. Esse prato que ele pediu é o prato para ele colocar comida ou é um prato executivo, é uma refeição? Também não está claro, eu posso entender de duas maneiras. Então eu digo que aqui eu tenho uma ambiguidade lexical, ou seja, os termos banco e prato têm dois sentidos. E existe também a ambiguidade estrutural, que é bem parecida com a do meme do cachorrinho que a gente analisou. Olha só, ela resulta da posição das palavras na oração. Observe aqui, ó, o celular se tornou um grande aliado do homem, mas esse nem sempre realiza todas as suas tarefas. Esse quem? O celular ou o homem? Suas tarefas. As tarefas são de quem? Do celular ou do homem? Não está claro, né? Olha só, Pedro foi atrás do ônibus correndo. O Pedro foi correndo atrás do ônibus ou o ônibus que estava acelerado e o Pedro foi atrás? Também não está claro, né? Então, vamos ver aqui algumas estruturas que a gente pode, algumas ambiguidades que podem ser resolvidas aí de acordo com a mudança das estruturas na frase. Olha só, o professor da Maria terminou a aula fazendo apontamentos no seu caderno. Ok, mas esse caderno é de quem? Do professor ou da Maria? Olha só, algumas estratégias para a gente desfazer essa ambiguidade. O professor da Maria terminou a aula fazendo apontamentos no caderno dela, e aí eu sei que o caderno é da Maria. Ou ainda, o professor da Maria terminou a aula fazendo apontamentos no seu próprio caderno, ou seja, no caderno do próprio professor. Vamos lá. Então, outras estratégias para nós desfazermos algumas ambiguidades em relação à colocação das palavras na frase. Observe. A atendente mal-humorada dobrou as camisas. Me diz aí, será que essa atendente ela estava mal-humorada porque ela estava contrariada e não queria dobrar essas camisas? Ou é da personalidade dela? Ela é sempre mal-humorada, é uma característica dela. Caso seja mal-humorada, sempre é uma característica dela, ela é sempre assim, beleza, essa frase está ok. Mas se eu quero demonstrar que ela estava mal-humorada somente naquele momento, uma opção seria mal-humorada, vírgula, a atendente dobrou as camisas. E aí eu deixo claro que naquele momento ela estava mal-humorada, mas que ela não é sempre assim. Vamos lá. Outras ambiguidades que a gente pode desfazer em relação ao uso das formas nominais. Observe. Ajudei a colega exausta no final do dia. Quem estava exausta? Eu, que ajudei minha colega, ou era minha colega que estava exausta? Olha só. Algumas possibilidades para a gente desfazer esse mal-entendido aqui, né? Ou essa duplicidade de sentidos. Exausta, vírgula, ajudei a colega no final do dia. Então, eu estava exausta. Ou então, ajudei a colega que estava exausta no final do dia. Então, inclusive, aqui eu entendo que eu ajudei essa colega porque ela estava muito cansada. E aí eu resolvi ajudar. Vamos lá. Desfazendo ambiguidades em relação ao pronome relativo e a conjunção integrante. Falei com a chefe que estava com vertigens. Vamos lá, eu falei com a chefe que eu estava com vertigens ou a chefe que estava com vertigens? Possibilidades, com vertigens, falei com a chefe, então eu estava. Ou então, falei com a chefe que eu estava com vertigens, né? São algumas possibilidades. Vamos lá, aprofundando um pouquinho mais. Você sabe o que é polissemia? Poli quer dizer vários, semia quer dizer sentido. Então, a polissemia, ela vai estudar os vários sentidos de uma mesma palavra. Então, um termo vai apresentar mais de um significado. E aí vem junto a questão da ambiguidade, né? Quando eu tenho essas múltiplas interpretações e não fica claro o que eu quis dizer. Olha só, tem um gato de estimação chamado Astrogildo. Ah, bacana esse nome, hein? Gostei. Vamos lá. Então, eu tenho um gato, certo? Que é um animal. Olha só, acho o Pedrinho um gato, mas há quem discorde de mim.
Quando eu digo que o Pedrinho é um gato, na verdade eu estou dizendo que ele é bonito, que ele é charmoso, certo? Então aqui, na verdade, é um sentido figurado para a palavra gato. Então eu tenho dois sentidos diferentes para uma mesma palavra. Outro exemplo, estava com tanta fome que queimei a língua com a sopa quente. Olha só, então o órgão que eu uso, né, para fazer, para comer aí, né, para sentir o gosto, o paladar, então é uma parte do corpo, a língua. A língua é viva e está em constante transformação. A língua portuguesa, por exemplo, a língua que a gente fala, o idioma. Então aqui língua no sentido de idioma e lá a língua como parte do corpo. Então dois sentidos aí para uma mesma palavra, né, palavras iguais. Vamos lá. Outros exemplos para nós analisarmos. Precisamos entender qual é o nosso papel em tudo isso. Então, qual é a nossa função em tudo isso? Depois de ler a carta, colocou o papel sobre a mesa e chorou. E aí sim, né, o papel, a carta, né, o papel, a matéria, o material. Então, olha só, sentidos diferentes para uma palavra que é exatamente igual, papel. E aí eu preciso analisar no contexto da frase qual o significado é mais adequado naquele momento. Ela não sabia a resposta, então chutou. Ou seja, ela não sabia, marcou qualquer uma, né? Foi ali na sorte ou no azar. Se ela tiver errado, foi azar. Quando ela chutou, eu soube que o gol era certo. Aqui eu tô falando de chutar, chutar a bola, tô falando do esporte, né? Então, marcou o gol lá no futebol. Então, verbo chutar com sentidos diferentes. Ah, esse aqui é muito bacana, é um dos meus preferidos. Olha só, carteira. Se eu te digo carteira, do que você se lembra? Da carteira escolar, onde você senta para assistir suas aulas na escola? Ou carteira feminina de carteiro, a profissão. Eu ainda tenho a carteira onde eu coloco meu dinheiro, meus documentos. E olha só que legal, a carteira na carteira. Então, eu tenho a carteira feminina de carteiro sentada na carteira escolar. E aqui eu tenho uma carteira de documentos, de dinheiro, que pertence à carteira, profissão, na carteira escolar. E aí vamos juntar tudo? Carteira da carteira na carteira e carteira na carteira. E aí um monte de sentido diferente para carteira, né? Um ótimo exemplo aqui de polissemia. Bom, e aí eu te pergunto, mas aí no final das contas, qual que é a diferença entre ambiguidade e polissemia? São termos bem parecidos, não é mesmo? Mas olha só, a polissemia, ela refere-se a um termo que possui mais de um significado, e por isso depende do contexto da enunciação, pois se estiver fora do contexto, pode provocar a ambiguidade, que consiste no duplo sentido. Bom, então, polissemia, mais de um significado. Ambiguidade, mais de um sentido. E lembrando que essa ambiguidade ela pode ser intencional, e aí eu tenho uma figura de linguagem. Ou se ela foi não intencional por descuido, aí eu tenho realmente um problema aí, né? Eu tenho um vício de linguagem, e aí não é bacana. Bom, vamos lá, continuando. Que tal a gente fazer um joguinho agora para a gente entender direitinho essa questão da polissemia? Vamos lá? Bom, vamos lá então. Primeira pergunta do joguinho da aula de hoje. O que é polissemia? São palavras parecidas, uma palavra com vários significados, são palavras opostas ou são palavras diferentes umas das outras? Então, uma mesma palavra que tem mais de um significado. João precisou fazer um exame detalhado da cabeça. A palavra cabeça, nesse contexto, possui o sentido de parte do corpo humano, líder do grupo, pessoa animal, primeiras linhas de uma folha impressa. No sentido da frase, parte do corpo humano. Você é o cabeça da família. A palavra cabeça nessa frase, parte do corpo humano, líder do grupo, pessoa animal ou primeiras linhas de uma folha impressa. Aí sim, né, o cabeça da família é o líder da família. Passamos o banco de dados de uma pessoa. O banco de dados, nesse contexto, possui sentido de tábua, onde se sentam os remadores, assento comprido para duas pessoas, local onde são feitas operações financeiras, o local onde são armazenadas informações. No caso do banco de dados, são informações. O banco do carro está frouxo, precisamos consertar. A palavra banco, nesse sentido da frase aqui, é tábua onde se sentam os remadores, local onde são feitas as operações financeiras, assento comprido para duas pessoas, local onde são armazenadas informações. Aqui, né, o assento para as pessoas. Henrique e eu fomos ao banco solicitar um empréstimo.
A palavra banco, nesse caso, é local onde são feitas operações financeiras, tá? Onde se sentam os chamadores, assento para pessoas, local onde estão armazenadas informações. Bom, se eu fui fazer um empréstimo, então aqui é onde são feitas as operações financeiras. O Cabo da Boa Esperança pertence à África do Sul. Olha só, geografia pura, hein? Dá uma alôzinha aí para a professora Jaqueline. Vamos lá, a palavra cabo nessa frase possui sentido de posto militar, comandante-chefe ou acidente geográfico? Segundo a professora Jaqueline, é um acidente geográfico. Antônio inicia suas atividades no Exército Brasileiro na condição de cabo. A palavra cabo nessa frase possui sentido de acidente geográfico, comandante-chefe ou posto militar? O comandante, né? O chefe. A mãe vela pelo sono do filho doente. A palavra vela, nesse contexto, possui sentido de ficar em vigília, peça de um motor, tipo de calçado, navio e embarcação. Ficar em vigília, né? Ficar ali do lado, acompanhando, né? Monitorando. O barco à vela. Então, vamos lá. Vela, nesse sentido, é ficar em vigília, peça de motor, tipo de calçado ou navio e embarcação. Aqui, né, é um navio e embarcação, né? Ele é movido à vela. O balanço das vendas o ano passado foi positivo. E a palavra balanço aqui, né? Balanço das vendas. Ato ou efeito de balançar, resultado de uma situação financeira de uma empresa, exame detalhado ou movimento de um navio. Bom, aqui é a situação financeira da empresa. No balanço da música, as pessoas seguem animadas. E aqui nesse sentido, em balanço, exame detalhado, resultado de uma situação financeira de uma empresa, ao ritmo de um som ou movimento de um navio. Já que é o balanço da música, então é ritmo, né? Ritmo de um som. O balanço do navio provoca náuseas. Bom, nesse sentido, resultado de uma situação financeira de uma empresa, não. Exame detalhado, também não. Ato ou efeito de balançar, pode ser. Mas o mais adequado aqui é o movimento do navio, né? Que provoca náuseas. E aí, gostou do joguinho? Muito fácil, né? Tenho certeza que você acertou todas junto comigo. Olha só, chegamos ao final de mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje nós relembramos um pouquinho sobre ambiguidade e aprofundamos falando um pouquinho também sobre polissemia. Tenho certeza que você gostou da aula de hoje e olha só, te espero na próxima aula. Tchau, tchau e até lá!